Pai, obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado porque se hoje nós estamos aqui foi porque o Senhor sonhou com esse dia primeiro. Por isso eu quero, Senhor, te pedir, abre o céu sobre este lugar, continua manifestando a tua presença, o teu poder e a tua glória, que a tua palavra venha falar no mais profundo dos corações aqui e produzir o efeito que lhe apraz, Senhor. Enche essa casa com a tua glória, com a tua presença, com o teu amor, com a tua alegria. Vem com uma unção de alegria nessa noite, Senhor. Renovar a cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos a nosso favor. E que cada palavra que for ministrada aqui seja totalmente direcionada pelo teu Espírito Santo. Pois eu nada tenho a oferecer aos teus filhos se não for pelo teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, mais uma vez obrigado. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Igreja, eu não sei vocês, mas eu amo vir à igreja. Eu amo esse ambiente de igreja. Hoje de manhã, quando eu me tranquei no meu escritório lá em casa, para fazer essa palavra, aí eu comecei a orar pelo culto dessa noite, pela palavra do culto dessa noite. Eu fui tomado por um sentimento de amor e temor ao Senhor, e fui tomado também por um sentimento de muita alegria. Uma vontade enorme que chegasse logo o culto. Eu não vi a hora de chegar o culto. Eu fui tomado por um sentimento de gratidão por tudo que Deus fez na minha vida, fez na vida da minha família. Um sentimento difícil de explicar com palavras. Se puder melhorar meu retorno aqui, eu agradeço. Um desejo de adorar o Senhor, um desejo de permanecer na sua presença, algo tão gostoso, que volto a dizer, difícil de explicar com palavras. E justo nessa hora, justo nesse momento, de intenso temor ao Senhor, de intensa alegria, me veio uma passagem da Bíblia, que é a passagem de Miriam, dançando. Miriam era irmã de Moisés. A passagem onde ela dança com o povo, toca o tamborim, depois de passar o Mar Vermelho em seco. Abra lá em Êxodo 15, verso 20. Êxodo 15, verso 20. Então Miriam profetiza, eu falei irmã de Moisés, né? Também, irmã de Arão, também. Pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhe respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Até aí. Então foi um momento de grande alegria, que não só Miriam, mas como todo o povo hebreu, estava por conta de ter passado o Mar Vermelho em seco, e ver o Mar Vermelho se tornar de volta sobre Faraó e seus cavalos, sobre o exército de Faraó. E justo nesse momento também me veio outro momento à mente, que foi a dança de Davi, quando ele estava entrando com a arca do Senhor em Jerusalém. Abra lá em 2 Samuel 6, verso 14.
2 Samuel, capítulo 6, verso 14. 2 Samuel 6, verso 14. Quem encontrou diz amém. E Davi saltava com todas as suas forças. Vou repetir. Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingindo de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. Até aí. Eu confesso para vocês que naquela hora, nesse momento, que me veio essas passagens, me deu uma enorme vontade de dançar na presença do Senhor, mas logo passou porque eu tenho a cadeira dura, mas me deu uma vontade de gritar ali, de dançar na presença do Senhor, porque aquela unção de alegria tomou aquele ambiente que eu estava. Deus é bom, amém? E naqueles minutos ali no meu escritório, eu acredito que eu pude sentir realmente paz em meio à guerra. Como diz em Filipenses 4:7, e a paz de Deus que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia! Eu fui tomado pela alegria do Senhor. E como a própria palavra diz, a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Quem está comigo? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Quem crê diz amém. Não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho da sua luta, nada disso importa quando você está mergulhado na presença do Senhor. Não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho da sua luta, porque quando a presença do Senhor se manifesta, parece que todo o ambiente é transformado. Você é tomado por um sentimento de constrangimento, de sentir aquela presença. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não importa o tamanho da sua dor, porque o Senhor sempre vem com refrigério. O Senhor sempre vem com a sua boa mão. O Senhor sempre vem com paz em meio à guerra. Algo que eu já falei aqui, eu vou repetir algumas vezes nessa noite. Não importa o tamanho da sua dor, porque a vida eterna tem poder para enxugar todas as suas lágrimas. Eu vou repetir, não importa o tamanho da sua dor, porque a vida eterna tem poder para enxugar todas as suas lágrimas. Todas. Só que para isso ser uma verdade nas nossas vidas, nós precisamos entender de uma vez por todas que Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E além disso, nós precisamos entender que a felicidade vai além, muito além do que conquistas terrenas, amém? Quem está comigo? Vai muito além, e vocês vão entender mais para frente por quê. A verdadeira felicidade, a verdadeira alegria vai se completando nas nossas vidas, à medida que nós vamos nos encaminhando rumo ao centro da vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. E somente assim será possível sentir paz em meio à guerra. É uma loucura, é um tremendo erro nós vivermos nossos dias nessa terra como se tudo fosse terminar aqui. Como o próprio apóstolo Paulo fala, se nós esperarmos de Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Por isso que muitos estão tristes, por isso que muitos estão carrancudos. Porque estão esperando de pessoas, estão esperando de homens, estão esperando ser, estão esperando ter algo que somente Deus pode fazer nas nossas vidas.
Quem está comigo? Se você está comigo, então dá um glória a Deus. Mostra que você está vivo no seu lugar, pelo amor de Deus. Aleluia. Davi entrou em Israel dançando com todas as suas forças. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender? Não, perdão. Vocês conseguem imaginar Davi entrando? Ele era o rei, o cargo maior de Israel. Ele não estava nem aí para quem estava lá. Ele estava dançando com todas as suas forças. Ele não ficou preocupado com quem olhar. Nossa, ele está dançando, o rei está dançando com todas as suas forças. Ele saltava com todas as suas forças. Sabe por quê? Porque o que importava para Davi era a presença do Senhor. O que importava para Davi é cumprir aquela missão que era trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Abra lá em 2 Samuel, capítulo 6, verso 12. Estão comigo, igreja? Deus é bom? Aleluia. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de uma éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, e o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Aleluia. Queridos, anterior a esses versículos, conta a história da morte de Uzá, que, para não deixar a arca cair, porque ela estava em cima de uns carros de bois, ele encostou a mão na arca e acabou morto, acabou morrendo. Ele estendeu a sua mão para segurar e foi ferido de morte, como diz lá em 2 Samuel, no verso 7 de 2 Samuel 6. E por que isso aconteceu com Uzá? Por que isso estava acontecendo naquele momento com o povo, que trouxe uma tremenda tristeza para aquele povo? Porque eles desobedeceram ao Senhor. O Senhor tinha sido muito claro com eles: ninguém poderia tocar na arca, porque a arca era a representação da presença do Senhor. Porque a arca deveria ser levada sobre os ombros dos levitas, com 2 varas, que tinham que passar pela lateral da arca. Tem até uma réplica aqui, ó. Não puxada pela carroça dos bois. Então Davi, numa crise de tristeza pelo ocorrido, acabou levando a arca para a casa de Obed-edom. Estão comigo, igreja? Presta atenção para vocês entenderem. E como eu falei anteriormente, a arca representava a presença do Senhor. E o que aconteceu com a casa de Obed-edom por receber, por hospedar a presença do Senhor? Ela foi muito abençoada, como diz no verso 10 e 11. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi as fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a casa de Obed-edom.
Abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Ela ficou 3 meses só naquela casa. E eles foram abençoados como nunca. O que isso quer dizer? Que onde a presença do Senhor está, há bênção sem medidas. Onde a presença do Senhor está, tudo é transformado. Então, se você quer transformação para sua casa, atrai a presença do Senhor para sua casa. Se você quer transformação no seu casamento, atrai a presença do Senhor para o seu casamento. Se você quer transformação na sua vida profissional, atrai a presença do Senhor para a sua vida profissional. Se você quer transformação na sua vida com seus pais, atrai a presença do Senhor para o seu relacionamento com os seus pais. Vocês estão entendendo, igreja? Aonde há a presença do Senhor, há bênção sem medidas. Tudo é transformado. Quem crê diz amém. Se você atrair a presença de Deus para sua casa, assim como Obed-edom recebeu a presença de Deus, ali a representação da presença de Deus, tudo vai ser transformado. Porque onde a presença de Deus está, a luz. E onde há luz, as trevas têm que recuar. Isso é palavra de Deus, não sou eu que estou falando. Assim como 2 e 2 são 4, a luz entra, as trevas recuam. João 1,5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Se você crê, diz amém e aplauda bem forte o Senhor. Aleluia. Aleluia. Atraia definitivamente a presença do Senhor para a sua vida. Atraia definitivamente a presença do Senhor para a sua casa, para cada área da sua vida. Eu quero te encorajar nessa noite a atrair a presença do Senhor para cada área da sua vida. Porque independente da situação que você esteja passando hoje, quando a luz entra, as trevas têm que recuar. Tem que recuar. Não tem negociação com a palavra de Deus. Não tem negociação com os princípios da palavra. A palavra de Deus não se adequa ao mundo, é o mundo que tem que se adequar à palavra de Deus. Por isso que quando a luz entra, as trevas têm que recuar. Quem está comigo? Dá um glória a Deus. Aleluia, pode aplaudir se quiser. Se é para Deus, pode aplaudir. Aleluia. Salmos 30, 11. Salmos 30, verso 11 e 12. Mudaste o meu pranto em folguedo, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Ele mudou a tristeza para alegria. Vestes de lamento para vestes de alegria. Folguedo, como diz aí nesse verso, é o mesmo que dança, divertimento, festa. Mudaste a minha tristeza para a festa. Então o primeiro ensinamento que nós tiramos desses versos são: onde a presença do Senhor está, não há espaço para tristeza. Ainda que você esteja triste, essa tristeza é temporária. Porque a vida eterna tem poder para curar todas e enxugar todas as suas lágrimas. Todas as lágrimas. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua luta. Eu sei que é um Deus que é vivo e poderoso e que não nega a sua palavra. Eu sei que tem um Deus, como eu sempre repito aqui, Ele não nos tirou da escravidão do Egito para morrer no deserto. Ele nos tirou da escravidão do Egito para cruzar o deserto e alcançar a terra prometida. Se você quer, aplauda o Senhor. Aleluia. 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 Onde a presença do Senhor se manifesta, manifesta também as suas bênçãos. Seguindo,
Verso 13. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Naquele tempo, a forma de sacrifício eram animais. E obviamente isso hoje não é necessário, porque o Senhor Jesus foi sacrifício por nós naquela cruz, amém? Até aí tudo bem. Porém, cada um de vocês, nós temos que nos apresentar ao Senhor como sacrifícios vivos. Assim diz a palavra. E de que forma? Obedecendo a sua palavra, renunciando àquilo que nos afasta dele, vivendo a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. O sacrifício era uma forma de redimir-se, era uma forma de pedir perdão, era uma forma de mostrar total submissão a Deus. Verso 14 diz: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Davi saltava com todas as suas forças. Eu falei aqui, Davi tinha o maior cargo de Israel, ele era o rei. Davi saltava e dançava porque ele estava extremamente alegre por trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Porque ele sabia da importância de atrair a presença do Senhor, não só para a sua vida, mas para como todo o seu povo. A presença do Senhor levou Davi ao êxtase da alegria. Quando eu entrei no escritório para fazer a palavra e comecei a orar, e a presença do Senhor veio, eu senti uma alegria indescritível. E eu pude entender ali por minutos o que passou com Davi. E porque o Senhor me trouxe à memória essa passagem. Não tem nada melhor que ser invadido pela paz que excede todo entendimento, quando você está passando por uma determinada luta, dificuldade, e vem uma paz que nada te paralisa, que nada te tira da presença do Senhor. Não há nada melhor que você ser invadido por uma paz quando você está passando por um momento de dificuldade. E o melhor de tudo, presta bem atenção, o melhor de tudo, essa alegria está disponível para todos. Para todos. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Essa alegria está disponível para todos. Mas somente para todos que buscam a intimidade com o Senhor sem interesses. Somente para todos que têm uma fé real, não uma fé fingida. Não uma fé baseada naquilo que você pode ver ou ter. Para esses, ela não está disponível. Deus é bom? Aleluia. Davi era o rei, o maior cargo de Israel. E mesmo assim ele não se importou com nada disso. Não se importou. Ele simplesmente, com todo o seu fôlego de vida, com toda a sua força, ele saltava e dançava na presença do Senhor, como forma de gratidão e alegria. Porque a arca, aquela representação da presença do Senhor, estava voltando para Jerusalém. Estava voltando para a cidade de Davi, a cidade do Senhor. Assim deve ser na minha vida, assim deve ser na sua vida. Devemos nos alegrar, porque se hoje nós estamos aqui escutando essa palavra, se hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, é porque o amor incondicional dele nos alcançou, amém? Alcançou a cada um de nós. Se hoje nós estamos aqui respirando, vivos, escutando essa palavra, é porque até aqui o Senhor nos ajudou. Então não dê maior importância para a sua dor do que ela realmente merece. Não dê maior importância para a sua dificuldade do que ela realmente merece.
Simplesmente adore o Senhor. Nos dias de dificuldades, nos dias de tristeza. Porque quanto mais a gente adora, mais a nossa fé é fortalecida. E quanto mais a nossa fé é fortalecida, mais nós amadurecemos. E quanto mais amadurecemos, mais caminhamos rumo a uma fé inabalável. O que é uma fé inabalável? Que nada pode te derrubar, nada pode te destruir. Nada pode te tirar da presença do Senhor. Uma fé não fingida. Uma fé que não depende de circunstâncias. Uma fé que não depende daquilo que você pode ver ou ter. Davi ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus. Sabe por que ele ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus? Porque mesmo ele sendo falho, mesmo diante dos erros que ele cometeu, ele nunca, jamais deixou de adorar o Senhor. E como diz lá no Salmo 51, verso 10, resumindo, mais ou menos o que ele quis dizer, ele falou assim: Senhor, tira tudo de mim, tira o meu reinado, tira a minha riqueza, tira tudo, só não tira de mim a tua presença. A tua presença, eu não quero perder a tua presença, eu posso perder tudo que esse mundo, aos olhos humanos, mas eu não posso perder a tua presença. A presença de Deus é o bem mais precioso que a gente pode ter nessa vida. A presença de Deus é a direção perfeita para as nossas vidas, porque quando eu tenho a presença de Deus bombando dentro de mim, a presença do Espírito Santo, eu sei a direção para onde eu devo ir. Quando eu tenho a presença do Senhor dentro de mim, eu não me importo com o que o irmão está falando de mim, eu não me importo com as fofocas, eu não tenho tempo para picuinha, eu não tenho tempo para o que estão falando de mim, porque eu sigo a Deus. Quando eu tenho a presença do Senhor dentro de mim, eu entendo a importância do perdão, eu entendo a importância de liberar perdão. Quando eu tenho a presença de Deus dentro de mim, eu entendo que a igreja não é uma empresa. Quem está comigo? Dá glória a Deus. Aleluia, tinha 10, agora já tem 20, estamos chegando lá. Davi sabia que a presença do Senhor era o que ele poderia ter de mais importante na sua vida. De mais importante. Outro homem também que sabia disso, o apóstolo Paulo. Eu me identifico demais com a vida do apóstolo Paulo, não sei, não consigo explicar para vocês com palavras por que eu me identifico muito com a vida do apóstolo Paulo. A fé do apóstolo Paulo foi fortalecida nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dificuldades. Sabe por quê? Porque em todos os momentos ele adorava o Senhor, todos os momentos. Ele foi preso por pregar o evangelho, ele adorava o Senhor na cadeia. Ele ficou preso dentro de uma casa, ele ia lá, evangelizava todo mundo, pagou do próprio bolso para ficar dentro de uma casa, preso, para poder falar do evangelho do Senhor. Olha só o nível de maturidade desse homem. Filipenses 4, 12 e 13 diz, para a gente entender o nível de maturidade dele: sei estar abatido e sei ter abundância em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer a necessidade, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse era o apóstolo Paulo, querendo dizer, minha felicidade, a minha alegria não depende daquilo que eu posso ter ou ver. Eu posso ter muito, eu posso ter pouco, é a mesma coisa, porque nada me tira da presença do Senhor. Nada, nada me tira da presença do Senhor. Aleluia. Em determinado momento eu estava numa reunião com algumas pessoas, e uma delas chegou em mim e falou assim: eu tenho lutado por muito tempo contra a insegurança, crise de ansiedade e medo.
Então eu disse muitas coisas a ela, mas uma das coisas que eu disse a ela foi: quanto mais você mergulhar na presença do Senhor, quanto mais você atrair a presença do Senhor para a sua vida, quanto mais próximo você estiver do Senhor, mais longe você vai estar desses problemas que te perturbam. Quanto mais próximo eu estou da fonte, mais longe eu estou da escassez. A presença do Senhor é o bem mais precioso que nós podemos ter nessa vida. Não há nada mais precioso. Pensa no bem mais precioso desse mundo. Nada se compara à presença de Deus. Davi entendia isso. Davi entendia isso. Depois vocês leiam em casa, lição de casa, leia Hebreus 11. Fala sobre os heróis da fé. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Olha, eu estou dando a dica, hein? Leia Hebreus 11. Mastiga Hebreus 11, que vocês vão entender o que é ter fé. O que diferenciava aqueles heróis da fé de muitos de nós era o quanto eles eram obedientes ao chamado do Senhor para suas vidas e o quanto eles ansiavam pela presença de Deus. Eles passavam horas buscando a presença do Senhor. A nossa sede por mais de Deus é o que vai determinar muitas coisas nas nossas vidas. A nossa sede por mais de Deus é o que vai determinar muitas coisas nas nossas vidas. Talvez se você está paralisado, está faltando sede. Está faltando atrair a presença do Senhor. Quem está comigo? Verso 15. Assim subindo levaram a Davi todo Israel à arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Vou repetir. Assim subindo levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor, ou seja, a presença do Senhor, com alegria e ao som de trombetas. Alegre-se na presença do Senhor. O povo hebreu se alegrava. O povo hebreu fazia festa. O povo hebreu cantava. O povo hebreu dançava. Se alegre você também na presença do Senhor. Não deixe as suas emoções determinar o seu nível de alegria. Não deixe as suas emoções determinar o seu nível de fé. Se alegre no Senhor. Filipenses 4:4, Paulo diz: alegrai-vos sempre. Não falou em alguns momentos, só nos momentos de felicidade, de coisas boas. Ele fala sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não importa o que você esteja passando, se alegre no Senhor. Estou triste, busca se alegrar no Senhor. Busca se alegrar no Senhor. E o mesmo Senhor de Paulo, de Davi, quer dizer para cada um de nós nessa noite: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Versos 16 e depois 20 a 23. Verso 16, depois 20 a 23. E sucedeu que, entrando na arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Dize, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu preferindo-me a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não
teve filhos até o dia da sua morte. Até aí. Nesses versos há uma sucessão de muitas coisas aí que a gente pode entender, aprender. Saiba de uma coisa. Quando a tua felicidade for verdadeira, quando a tua felicidade for plena, quando a tua felicidade realmente está em Deus, você vai incomodar muita gente. Muita gente. Vai se incomodar. No caso de Davi, era a própria esposa. Enquanto estavam todos celebrando, como diz no verso 16, Mical, que além de filha de Saul, era esposa de Davi. Ela se colocou na janela e viu aquilo, viu aquela alegria, Davi saltando, se alegrando. E ela desprezou o próprio marido. Ela desprezou a alegria do seu marido. Ela desprezou o momento de júbilo que aquele povo estava vivendo. E não somente isso, ela desprezou a presença do Senhor, porque eles estavam alegres por conta da presença do Senhor que estava chegando em Jerusalém. Saiba que sempre vai ter uma pessoa à margem de tudo, desprezando toda a sua alegria. Seja por inveja, ou por religiosidade, ou porque o próprio inimigo está usando ela para isso. Mical não entendeu a relação de intimidade que o seu esposo tinha com Deus. Ela não entendeu. Ela não entendeu que a presença do Senhor era o que o Davi tinha de mais importante na sua vida, inclusive mais importante que o seu próprio reino. Então pode ser que em determinados momentos na nossa caminhada com o Senhor, algumas pessoas vão torcer o nariz para a gente. Algumas pessoas vão torcer o nariz para o nosso relacionamento com o Senhor. Vão nos desprezar. Assim como Mical desprezou o momento de alegria de Davi. Isso pode acontecer. Só que o mais importante disso é não nos deixarmos nos abater. Porque na verdade a justificação e o julgamento dos nossos atos não vem de homens, vem de Deus. Paulo diz em 2 Coríntios 4: pouco me importa o julgamento dos homens, quem me julga é Deus. Seguindo, verso 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje os olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre a qualquer dos vadios. Até aí. Queridos, há um erro grave aí, que muitos falam, que Davi estava quase nu. Isso é uma mentira, Davi não estava quase nu. Amém? Há um erro grave aí dizer que Davi dançou praticamente nu e que esse versículo disse isso. No verso 14 diz que Davi estava cingido de uma éfode de linho. O que é éfode? Éfode era uma roupa que os sacerdotes colocavam por cima das suas roupas sacerdotais. E tinha inclusive a placa com as 12 pedras preciosas que indicavam as tribos de Israel. Então, na verdade, Davi estava vestido como os sacerdotes. Davi não estava vestido como as suas vestes reais. Amém? E a prova disso está lá em 1 Crônicas 15, 27, que diz: e Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores e as quenanias, mestres dos cantores. Também Davi levava sobre si uma éfode de linho. Então ele tinha um manto de linho e uma éfode de linho. Amém? Então se alguém te disser que Davi dançou quase nu, você tem aqui argumentos na própria Bíblia para refutar isso. Estão comigo, igreja? Então o que Mical estava falando aí é: quão honrado foi o rei de Israel, ou seja, quão honrado foi você, Davi,
descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo, que descobre qualquer dos vadios. Traduzindo o que ela estava querendo dizer: como você pode se sentir honrado de dançar na frente das servas dos seus servos, sem as vestes reais? E ela fala sobre pejo. Pejo significa pudor, vergonha. Ou seja, o que Mical estava dizendo: Davi, como você pode se sentir honrado em dançar na frente de todo mundo sem as vestes reais? Você está se exibindo? Você não tem pudor? Você não tem vergonha de se despir das vestes reais? Davi era autoridade sobre Israel, amém? Ele era a maior autoridade de Israel. É como se hoje um presidente do Brasil fosse para suas reuniões oficiais sem as suas vestes, né? Sem o terno e a gravata como rege o protocolo. Era isso que ela estava questionando. E isso acontece com muitos de nós. Isso acontece muito em nosso meio. É a religiosidade impedindo as pessoas de fluírem na presença do Senhor. Ficam presas em liturgias, ficam presas em regras, que muitas vezes não são saudáveis, e nos impedem de nos conectarmos com o Senhor, nos impedem de sermos felizes na presença do Senhor. O que ela não estava entendendo é que Davi não estava se exibindo. O que ela não estava entendendo é que Davi estava ali diante da presença do Senhor, sem ressalva nenhuma. Pouco me importa o meu cargo, pouco me importa quem eu sou. Eu quero me alegrar, eu quero dançar na presença do Senhor, eu quero ser livre para dançar, eu quero ser livre para adorar. Pouco me importa, porque antes de ser rei eu sou filho. Então eu quero me alegrar na presença do meu Pai, eu quero me alegrar na presença do meu Deus. Eu vou ficar aqui com liturgia, com protocolo na presença do meu Deus. Eu quero adorar o Rei dos Reis, eu quero adorar ao Senhor dos Senhores. É isso que eu quero. Chega! Chega! É óbvio, claro que vocês são inteligentes, amém? É óbvio que a gente não pode confundir liberdade com libertinagem, amém? Glória a Deus, aleluia. Então tá bom, amém? É óbvio. Porém a proximidade que eu tenho com o Senhor, o quanto eu tenho de estar mergulhado na presença do Senhor, me leva a entender o que é ser livre em Deus. Me leva a entender o que é ser livre para adorá-lo. Às vezes eu vejo adoração dentro da igreja, parece mais que a gente está num velório. Querido, saiba de uma coisa. Quando a gente passa por aquela porta, você não está num velório. Você está num culto de adoração a Deus. Você está num culto de adoração a Deus. Ah, mas você não sabe como está a minha vida. Eu estou triste. Então se derrama na presença do Senhor. Chora diante do altar dele. Mas não fica de braços cruzados, olhando para o lado, olhando para o relógio a hora que você tem que ir embora. Isso aqui tudo não é protocolo. Isso aqui não é liturgia. Isso aqui é uma reunião da congregação para adorar o Rei dos Reis, para adorar o Senhor dos Senhores, para adorar aquele que deu a vida por mim e por você. O momento inicial do culto não é um momento para começar o culto para você se alegrar na presença do Senhor. Não, é um momento para você adorar o Senhor, para que os céus se abram. E o momento final não é um momento de liturgia para fechar o culto, para dar o tempo de você ir embora. Também não. É o momento de você se conectar com o teu Deus, você absorver tudo que foi falado na palavra e se colocar diante do teu Deus. Quem está comigo? Faça da sua adoração uma festa, não um velório. Quem está comigo?
verso 21 a 23. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor tenho-me alegrado, e ainda mais do que isto me envelhecerei, e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Até aí. Davi chega para sua esposa e simplesmente fala para ela: eu estou fazendo o que o Senhor me pediu. Eu estou seguindo a presença do Senhor. Na verdade, eu estou atraindo a presença do Senhor. Não só para a minha vida, mas para esse povo. Eu estou trazendo a presença dEle para o meio do povo. E a minha obediência e o meu desejo é continuamente estar na presença do Senhor. E isso é a presença dEle que me faz ser honrado pelos servos, das servas. Sabe o que aconteceu? A consequência desse desprezo ao marido e à presença do Senhor levou a Mical até o fim da sua vida sem ter filhos. E não ter filhos naquela época era algo muito grave. Ela não teve filhos. Mical não foi frutífera. Porque ela não teve a presença do Senhor manifesta na sua vida. E não soube reconhecer a presença do Senhor na vida do seu marido. Presta bem atenção. Mical, ela morava em um palácio. Ela tinha servos e servas para tudo. Para tomar banho, para comer. Para o que ela quisesse, para o que ela exigia, ela tinha. Ela tinha todo o ouro, tinha toda a prata. Ela literalmente teve a vida de uma rainha. Só que ela foi uma mulher rancorosa. Foi uma mulher triste, sem filhos. E o pior de tudo, uma mulher sem intimidade com o Senhor. Uma mulher sem a presença do Senhor. Ela não se alegrou no Senhor como Davi. Eu posso ter uma vida de rei. Você pode ter uma vida de rei, de rainha. Mas se você não tiver a presença do Senhor na sua vida, você não tem nada. Não tem nada. Se nós não tivermos a presença do Senhor, jamais teremos uma felicidade completa. Jamais teremos paz em meio à guerra. E assim como na vida de Mical, os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas e através das nossas vidas, quando a gente não tem essa presença do Senhor, em boa parte eles não vão se cumprir. Fazendo essa palavra, eu também me lembrei de um louvor. Os mais antigos de igreja vão lembrar. Um louvor do David Keelan, que fala: livre para adorar, livre para correr, livre para dançar, livre para viver por ti. Eu sou livre. Pessoal do louvor aí, hashtag, fica a dica. Quando nós estamos mergulhados na presença do Senhor, quando nós carregamos a presença do Senhor, quando nós carregamos a arca, independente da situação, da dificuldade, nós somos livres para adorar, nós somos livres para correr, para dançar, para viver. Nós somos livres. Aleluia, Deus é bom. Vamos celebrar a vida que Ele nos deu com júbilo, porque Ele é bom. Aleluia, pode aplaudir. Vou repetir mais uma vez: não importa o tamanho da sua dor, porque a vida eterna tem poder para enxugar todas as suas lágrimas. Alegrai-vos sempre no Senhor, Bola de Neve Itaquera. Outra vez digo: alegrai-vos.
Salmo 149, 2 e 3 diz: alegre-se Israel no seu Criador, exulte, ó povo de Sião, no seu Rei, louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa, alegrem-se no Senhor. Presta muita atenção no que eu vou falar agora, muita atenção. Vira para o seu vizinho aí e cutuca ele, fala para ele: ei, presta muita atenção no que ele vai falar agora. Presta muita atenção. Nós estamos passando por uma fase de transição, amém? Quem já entendeu isso? E fase de transição exige uma busca à presença do Senhor como jamais buscamos antes. Fase de transição exige renovação da mente, metanoia. Porque se você não se deixar ser renovado para a sua mente, você vai deixar de entender o que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Amém? Então deixe ser renovado na mente. Fase de transição exige entrega. Fase de transição exige renúncia. Fase de transição exige postura. Fase de transição exige posicionamento. As dificuldades não podem determinar a nossa confiança no Senhor. As dificuldades não podem mensurar se Deus é na nossa vida ou se Deus não é na nossa vida. Se Deus está ou não nas nossas vidas. Como eu falei aqui, Paulo foi o maior exemplo disso. Abundância e escassez, ele aprendeu a reconhecer a Deus em todas as situações. Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o busquem, o adorem em espírito e verdade. E na fase de transição, Deus vai levantar verdadeiros adoradores, amém? Mas se você quiser fazer parte disso, esqueça o que ficou para trás. O que ficou para trás já foi. Como será seu posicionamento daqui para frente? É daqui para frente. Como você vai reagir daqui para frente? Porque como reagirmos daqui para frente é o que vai determinar como serão os nossos dias nessa terra. É como vai determinar o que será essa fase de transição. Amém? Quem está comigo? Então faça um voto nessa noite de fazer parte daqueles que carregam a presença do Senhor, independente do que esteja acontecendo. Seja o Obed-Edom da sua casa. Seja o Obed-Edom do seu trabalho. Se alegre na presença do Senhor como Davi. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus é bom. Saiba de uma coisa, os dias maus vêm para os justos e para os injustos, amém? Porém a diferença está em como cada um vai reagir a esses dias. Eu acho que eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo. Teve um momento da minha vida que eu estava muito mal. Um momento de muita dificuldade. E teve um pastor, amigo, pastor Nilcinho, do Bola de Neve de Jundiaí, que chegou para mim e falou um dia: eu entendo a sua luta, eu entendo a sua dor, eu entendo o seu sofrimento, só que Deus está falando para você agora, chega de luto, é do luto para a luta. E é o que eu quero falar nessa noite para cada um de vocês, chega de luto, é do luto para a luta. Cutuca seu vizinho aí, fala para ele com convicção e com força: ei, chega, é do luto para a luta. Vamos! Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Reaja aos dias maus com fé. Emoção é inimiga da fé. Até Jesus voltar, vocês vão escutar eu falando isso. Emoção é inimiga da fé. Então reaja aos dias maus
com fé. Quero fazer uma pergunta. Mical ou Davi? Quem é você? Como Mical ou como Davi? Quem você quer ser? Nós somos livres. Nós somos livres. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Salmos 32:1. Somos livres. Estou quase acabando, igreja. Mais uma vez, estou quase acabando, igreja. Aleluia. Na quinta-feira passada, a gente teve um culto poderoso aqui, amém? Quem esteve aqui na quinta falando isso? Glória a Deus. E o Senhor falou algo ali muito claro para nós, como igreja. E eu quero reforçar isso nessa noite. O Senhor falou sobre a nuvem dele. A nuvem do Senhor que começa a se mover. E eu quero falar sobre essa nuvem novamente nessa noite. Porque Deus falou muito forte conosco sobre isso. Abra lá em Êxodo 40:26. Êxodo 40:26. Quem encontrou diz amém. Aleluia. Com reverência à palavra do Senhor. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Vou repetir. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Até aí. Esse versículo de Êxodo se referia ao povo hebreu que estava ali no deserto e tem a ver com a orientação também deles no deserto, na caminhada deles no deserto. O deserto durante a noite, ele é muito frio, então o Senhor colocava uma coluna de fogo para aquecê-los do frio, para protegê-los do frio. E o deserto durante o dia, como todos sabem, é muito quente. O sol é muito forte. Então tinha uma nuvem que protegia esse povo do sol. Só que essa nuvem não era somente para protegê-los do sol. Essa nuvem também era para dar uma direção para eles. Quando a nuvem parava, eles paravam e levantavam acampamento. E quando essa nuvem andava, eles tinham que levantar acampamento e seguir a nuvem. Amém? Está comigo? E assim como o Senhor fez com aquele povo, o Senhor está falando conosco nessa noite. O Senhor nos fala que essa nuvem está começando a se movimentar também nas nossas vidas. O Senhor fala que essa nuvem também está se movimentando nessa igreja. Ela está chamando o seu povo rumo a uma terra prometida. Você crendo ou não, isso vai acontecer. Vou repetir. Você crendo ou não, isso vai acontecer. Sabe o que aconteceu com aqueles que não creram? Morreram no deserto. Essa nuvem está começando a se movimentar. Quem quer seguir essa nuvem? Quem quer seguir a nuvem de Deus? Para seguir essa nuvem, não pode ser de qualquer jeito. Para seguir essa nuvem, a gente precisa fazer uma autoanálise das nossas vidas. E isso é o mais difícil. É o mais difícil. Para seguir essa nuvem, não pode ser de qualquer jeito. Para seguir essa nuvem, se você precisa pedir perdão para alguém aqui dentro, peça. Para seguir essa nuvem, se você precisa liberar perdão sobre alguém aqui dentro, libere. Para seguir essa nuvem,
Se você precisa se consertar com Deus ou com alguém aqui dentro, se conserte. Porque essa nuvem está começando a se mover. O que nós oramos? Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Quem quer seguir essa nuvem? Quem quer seguir a nuvem de Deus? Então essa é a noite de tomar um posicionamento. Se alegre, porque essa nuvem vai começar a se mover. Se alegre porque nós somos livres. Se alegre porque Deus é bom. Mical ou Davi? Como Mical ou como Davi? Nós somos livres, amém? Deus me deu um versículo, estou quase terminando agora, é verdade, não que eu estava mentindo, que é de 2 Crônicas 2:5. Inclusive a gente colocou esse versículo no mutirão de limpeza, que foi top, hein? Quem não veio, perdeu. 2 Crônicas 2:5 diz: e a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Essa foi a palavra que Deus deu para o povo hebreu quando eles estavam próximos de construir o templo. E é essa palavra que Deus também nos dá nessa noite. Eu vou repetir: a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte. Para terminar, abra lá em Filipenses 4, verso 4. Filipenses 4, verso 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. O que vai fazer Deus fazer nova todas as coisas nas nossas vidas é o quanto nós vamos nos entregarmos a Ele, amém? O que faz Deus fazer nova todas as coisas nas nossas vidas é o quanto nós entendemos a importância da presença dEle nas nossas vidas. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Quero falar com você que está nos visitando pela primeira vez. Você que entrou nessa igreja pela primeira vez, você que recebeu um convite. Essa é uma noite que Deus preparou para você. Essa é uma noite onde Ele te chama para se alegrar nele. Essa é uma noite que Ele te chamou para você entender a importância de se alegrar nele. E é uma alegria totalmente diferente do mundo. Porque a alegria do mundo é uma falsa alegria. Jesus está te convidando nessa noite para você dar um basta na luta do teu braço. Porque chega um momento da nossa vida, quando a gente luta na força do nosso braço,
nós nos cansamos. Mas quando eu entendo a importância de atrair a presença do Senhor para as nossas vidas, e quando eu entendo que Ele luta as nossas guerras, as nossas causas, Ele transforma cada dia de dificuldade em superação e alegria. A palavra do Senhor fala: se me confessares diante dos homens, Jesus falando, eu te confessarei diante do meu Pai, eu te confessarei diante de Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite buscando uma direção para a sua vida. E essa direção somente Jesus pode te dar. Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Sempre se alegre. Então essa é a noite de você, visitante, dar um basta. E se alegrar no Senhor. Dizer a Jesus: chega, até aqui eu fui na força do meu braço. Se esse é você que está nos visitando, toda a igreja com os olhos fechados, não se importe com quem está à sua direita, à sua esquerda, levanta a sua mão onde quer que você esteja. Aleluia. Isso é um ato de coragem. Isso é um ato de coragem. Aleluia, aleluia, aleluia. Faça melhor, se coloca de pé no seu lugar, toda a igreja com os olhos fechados. Você que levantou a mão, se coloca de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você não tenha levantado a sua mão, mas está se sentindo incomodado aí na sua cadeira. Se coloca de pé no seu lugar, que é o Espírito Santo te incomodando. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou pedir para você repetir essa oração comigo. Enquanto isso, toda a igreja, por favor, com os olhos fechados, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço perdão por todos os meus erros, por todos os meus pecados cometidos em pensamentos, atitudes, palavras e gestos. Eu creio, Senhor, que o Senhor veio a este mundo como homem, morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou para me salvar. Eu te aceito como o meu único Senhor, suficiente e Salvador. Não risque, Senhor, o meu nome do livro da vida. Aleluia. Eu quero, continue de pé, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, olha para essas vidas que entenderam o teu chamado nessa noite. Olha para essas vidas que entenderam a importância de colocar a vida delas nas tuas mãos, Senhor. Que elas possam se alegrar em Ti. Que elas possam entender a importância de viver mergulhado na Tua presença, Pai. Porque como foi falado aqui, quando a Tua presença se manifesta, tudo é transformado. Abençoa cada um destes, Senhor. Em nome de Jesus, enche-os com a Tua alegria, enche-os com o Teu amor, derrama uma unção de alegria sobre a vida deles. E que ainda nesses dias eles possam ter experiências contigo que venham transformar as suas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Glória a Deus.